Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo holístico. Já já o meu amigo Manuel Trajano estará aqui conosco. Vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Ei, meu amigo. O meu Trajano já está chegando aqui, meu amigo. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Sensação especial ficar aqui na parte de baixo agora. Pela segunda vez, né? Eu? Não? É a primeira? Acho que eu sempre fiquei por cima. É o nosso segundo bate-papo sobre espiritualidade, mas na outra foi você que hospedou, exatamente. Hoje eu tô igual pobre, hoje eu tô por baixo. Não fala isso, meu amigo. Brincadeira. Eu tô... Os rebaixados são elevados, os elevados são rebaixados. O Wendel... O Wendel do Bião tá aí, nosso fã. Bem-vindo, meu companheiro. Eu sou fã dele. A Cajutiba tem um homem, o Wendel do Bião. Isso. Rick Neto, bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? Tudo bom? Lise, minha amada. Tá bom aí, Lise, minha amada. Como é que tá o som, a luz aí, tá bom? Tá tudo ótimo. Tá bom o som, a luz? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem? Acho que eu vou levantar um pouquinho aqui a camisa, né, pra espreguiçar um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Tá ouvindo a canção? Imagem nítida. Tá ouvindo a canção? Tô. Massa, é isso aí. Não consigo identificar, mas tá chegando, mas não consigo identificar. Tá meio longe, assim, truncadinho. É aquela canção que eu lhe falei que é a minha preferida, A Barca. Eu amo isso tudo. Aí, Rick, a barca. Fica aí com a gente. Então, meu amigo Trajano, vamos começando, né? Vamos lá. Vamos começando. Vamos aqui para trabalhar. Exato. Vamos lá. Eu, mais uma vez, estou aqui com meu amigo Manuel Trajano, engenheiro de segurança, e o que mais importa para o nosso encontro de hoje, ele é palestrante espírita, é uma pessoa com uma vasta... Ô, Marco Antônio, bem-vindo, meu irmão. É uma pessoa com uma vasta experiência, bastante estudioso da doutrina espírita de Kardec, e hoje nós vamos bater um papo sobre práticas espiritualistas. Por que eu coloquei espiritualistas e não espíritas, né? Isso foi uma conversa que eu e o Trajano tivemos antes, quando nós elaboramos esse bate-papo, que é justamente para abrir um pouco mais o leque, porque a gente não quer engessar o nosso bate-papo. Tudo bem que Trajano, ele é um estudioso e palestrante da doutrina espírita de Kardec. Já eu trabalho com outras vertentes também. Então, vamos... Sabe, a gente deixa o tema mais ou menos livre, os assuntos vão chegando, né, Trajano? E a gente vai batendo a bola de uma forma bem legal, bem agradável, sem que seja engessado, não é isso, meu amigo? Com certeza. Então vamos lá. Vamos desengessar, descontrair, risoterapia no meio. Com as bênçãos, do meu pai Oxalá. Estamos aqui para fazer um belo trabalho e contamos com a participação de todos os amigos. Você sabe que o meu cenário aqui é bem de Jesus, né? Bem-vindo aos pequeninos, né? Exatamente. Aqui eu boto aqui, ó, daqui é o quarto do meu filho, também é meu escritório.
Então, meu amigo, vamos lá. Vamos começando aí. Fala um pouquinho sobre seus estudos e sobre as práticas espíritas, ou seja, o dia a dia de uma casa espírita, né? Como as pessoas que nunca foram, que têm até curiosidade de conhecer como que funciona mais ou menos a mecânica de uma casa espírita. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, está aqui com muita honra no Espaço Terapêutico Fernando Bichara. Eu adoro, sou fã desses papos assim com você, meu amigo, porque a gente fala de uma forma democrática, abrangente, com responsabilidade e isento de tabus. E leveza, né? E leveza, né? Eu acho que, modéstia à parte, nos últimos anos, eu acho que eu ajudei a quebrar um pouquinho nos centros que eu fui. Tinha duas palavras que não se podia falar em centro espírita, né? Praticamente. Não do espiritismo, mas do homem, né? Era morte e sexo, né? Tá. Então eu sempre levei com leveza esses temas de uma forma didática, audiovisual. Mas daqui a pouco a gente vai falar da doutrinária. Fernando, para chegar a responder essa introdução sua aí na sua pergunta, se você me permitir, eu vou comentar um pouquinho rapidamente, dentro do possível, claro, sempre. Essa história se mistura um pouquinho com minha história pessoal. Eu, acho que como a grande maioria, sou de formação católica, fui batizado, todo aquele trâmite. Mas desde que eu me despertei como gente, digamos assim, na emancipação adolescente, eu sempre fui um cidadão da ciência, eu sempre gostei da ciência. Não à toa eu cheguei na engenharia, mas sempre gostando de ciência e conhecimentos gerais. Então, para mim, era pouco conhecer todos aqueles dogmas católicos, com todo respeito, tudo. Eu queria saber algo mais, eu questionava muito. E eu me misturo um pouquinho com o pensamento de Kardec, que Kardec também tinha essa coisa curiosa e muitas vezes cética. Né? Kardec, para quem não sabe, Hippolyte Léon Denis Rivaio, era matemático, pedagogo, filósofo, escritor, poeta. E ele sempre questionava tudo. E eu também era assim, dentro da lógica. Então, eu comecei com uma grande maioria católico, né? De formação também questionadora. Mas minha fase científica, pelo amor e pela dor, né? Pela dor. Isso. No meu caso, foi dor e ciência. Quando eu tive 19 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato mediúnico, não meu, do outro, com a prática. E muito bom, muito bom. Essa é a base de tudo, é a cabeceira. E eu comecei a ver os fenômenos, eu tive o maior cuidado de ver os fenômenos, mas sempre com um olhar responsável, respeitoso, daquela pessoa do outro lado que não sabia o que estava acontecendo. E com o tempo, as paradas da vida aí, faculdade, tudo, priorizei, depois voltei a conhecer. E pela dor, né? Como a grande maioria. E fui abraçado pelo Centro Espírita Cobem, Casa de Geração Bezerra de Menezes. Aqui pertinho de casa. E não por acaso, as sincronias da vida foram me juntando a conhecer uma pessoa muito especial em minha vida na época, que apresentou a sua família toda médium, ostensiva, de escrever, falar, sentir. E aí pronto, eu saí da prática, fui para a teoria e contei a prática. Orlando, e lá, como nada por acaso, fui para a Irmã Sheila, onde a Irmã Sheila me abriu espaço para fazer a teoria do basicão, né? E o estudo, para chegar até o curso completo de passe, educação mediúnica e tudo tem direito. Então, nesse tempo todo, Fernando, de 19 anos de idade até o dia de hoje, eu sempre conciliei a teoria com a prática de uma forma bem equilibrada e responsável. Sou palestrante há apenas 13 anos. Eu sempre fui instrutor, professor, mas assim, quando o Arival, meu grande amigo Arival Neto, me convidou para o semeador em 2007, eu disse: Arival, não estou preparado não. Mas os espíritos disseram que você já está, Trajano. Eu falei, mas não me falaram. Eu estou desesperado. Pode vir, Trajano, confie. Aí vem a homem de pouca fé. Aí eu falei, cheio de transparência, a gola aqui, ó, uma manga desse tamanho aqui para falar no público, todo nervoso. E nessa coisa toda foi 13 anos. Tem uma cena parecida com essa história que você está contando aí no filme sobre a vida de Divaldo Franco, né? Que no começo foi bem assim. Mas junto dele eu sou um bebê ainda, eu estou engateando. Ele já tem uma história
Sim, pregressa mas de o que eu muita quero dizer é qualidade. que um dia ele começou também. Todos nós começamos um dia. Não, claro. Mas onde eu quero chegar aqui nesse ponto é que, independente de dentro e fora do centro, eu conheci uma família durante Ah, 8 anos, toda médium, que eu conheço. As horas, as coisas aconteciam de madrugada, de manhã cedo, na rua, às vezes. E era uma família responsável, treinada, mas às vezes tinha que lidar com essas situações. E eu vou te confessar um segredo aqui, viu? hum, Tem segredos que eles ficam durante o tempo, mas depois a gente tem que soltar. Eu tive um relacionamento meio fugaz assim, com uma médium uma vez, só que eu não sabia que fugaz é ela era ótimo. médium. Foi uma coisa rápida. E assim, alguém tinha me soprado, trajando ela é médium. Aí até então eu disse, todo mundo é médium. Só que Hum, ela manifestava essas coisas em momentos não muito apropriados, né? aí é E complicado. eu tinha que doutrinar a dois sem ninguém ver mesmo. Então, eu fui muito de laboratório nos Hum, momentos que a gente menos imagina, né? Então, eu sempre levei com responsabilidade, com cuidado, com técnica, essa questão do estudo. Não só a teoria, mas dar orientações às pessoas, quebrar tabus, manter calma, acalmar médiuns aflorando, dentro da luz da técnica. E isso. até aqui, cheguei aqui. E a doutrinária espírita, a palestra, como diz Arival, foi um instrumento que se abriu para mim para facilitar essa. A gente aprende mais do que passa. A gente pensa que ensina, só que a gente acaba aprendendo Com mais naquele momento do certeza, que a gente tem que ser o primeiro a praticar. com Que certeza. fala. Aliás, Acho que respondi sua introdução. aliás, Trajano, esse seu final aí tem muito a ver com aquilo que a gente. É uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a frequentar uma casa espírita e começa a fazer os cursos, né? De mediunidade, a questão da doutrinação, essa coisa toda. É justamente isso aqui. Muitas pessoas pensam que. Sua irmã chegou aí, né? Zad também. Entendo. Marcos também tá aí, meu irmão. Uma das primeiras coisas que a gente aprende, e que, assim, às vezes a gente meio a contragosto, é assim, muita gente acha que uma pessoa que é médium é uma pessoa especial, é uma pessoa acima da média em relação às outras. E muito pelo contrário. Uhum. A mediunidade é uma missão. E quando a gente recebe essa missão, é porque a gente precisa aprender mais do que os outros. Não chega a ser um puxão de orelha, mas Sabaque, querido, bem-vindo. Mas é algo assim de missão, de trabalho mesmo, de necessidade, de crescimento, de aprendizado e tudo mais. Então se engana quem pensa que fulano é médium, ele é o todo-poderoso. Pelo amor de Deus, absolutamente. Aliás, como o próprio nome diz, médium é um meio. Ou seja, todos os louros vão para os nossos irmãos que estão trabalhando por nós. Nós, médios, somos apenas o canal de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Só isso, nada mais. E para que isso aconteça, a gente tem que estar com a mente... Marcinha, bem-vinda. A gente está com a... Mário, bem-vindo. A gente tem que estar com a mente com o corpo lindo, o corpo legal. Tem muita gente que confunde espiritismo com umbanda e candomblé. Poderiam falar dessas diferenças? Maravilha, Carlinhos Bernas. Você é 10. Márcia, bem-vinda. Antes de você responder essa pergunta, eu só queria falar o seguinte. Aquilo que você falou sobre a questão de que era proibido no centro espírita se falar de sexo e do homem, né? Tabus. Pois é. Eu mostrei esse livro aqui de Chico Xavier. Vira ele, tá de cabeça para baixo. Não está de cabeça para baixo, não. É que a imagem aparece ao contrário. Ele está certo. É o livro... Desculpe. É o livro Sexo e Destino, pelo espírito André Luiz. Fernando Franciscano Xavier e Valdo Vieira. Pois é. Então, é um tabu que já foi para o espaço há muito tempo, né? Vamos lá, meu amigo. Qual é a diferença, quais são as principais diferenças entre espiritismo, umbanda e candomblé? Vamos lá. Bem, eu vou responder com muito cuidado aí a pergunta de Carlinhos, que como o Fernando Michel entrou aí, fez na introdução, eu posso falar assim, meu profundo conhecimento, ainda assim muito a aprender ainda, o espiritismo e o catolicismo. Mas eu estudo um pouquinho de todas, né?
E o conhecimento que me chega, assim, Umbanda, Candomblé, são religiões de origem africana, com um pouco de concepção romana também. Tem muita coisa da Umbanda e do Candomblé que muita gente não sabe, mas da questão de oferendas, tudo, também que tem lá atrás no Império Romano. Caco. E essa força afrodescendente que eles trazem tem uma coisa em comum com o espiritismo, que, claro, o Fernando já disse aí, que todo mundo tem, é a mediunidade. Do latim, médium, meio intermediário entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. O espiritismo, que eu posso falar com um pouco mais propriedade, não é religião. Embora muita gente chama vulgarmente ou pejorativamente, mas não é minimizar, longe disso. Só no conceito da etimologia da palavra mesmo, é uma doutrina, não é uma religião. Mas não tem problema nenhum chamar de religião, não. Da mesma forma que muita gente fala assim, corporação, ninguém entra dentro de ninguém, mas o termo é aceito por cada tradução do francês direto para o brasileiro, né? Sem o filtro. Mas a gente aceita, sem problema nenhum. Mas o kardecismo, ele segue a linha do, como o nome já diz, de Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, que na vida pregressa foi um druida multifacetado, de multimediunidade, e que veio lá no final do século XIX, em Lyon, na França, junto com o discípulo de Pestalozzi, para trabalhar lá com a linha do espiritismo, que começou fenômenos espalhados no mundo inteiro, as irmãs Fox nos Estados Unidos, na Austrália, etc. E ele veio explicar essa inteligência que tinha por trás desses seres ditos inanimados, que na verdade não tinha nada de inanimado, era animado sim. Então, o candomblé e a umbanda tem essa religião, tem a sua celebridade, tem a sua festividade, mas tem toda uma conexão com o divino. Uma dica de leitura para você, Carlinho, desculpa a intimidade, você pode começar a ler os livros de Robson Pinheiro, que é um espírita muito estudioso de Uberaba, médium, e que domina no Brasil essa questão do candomblé e da umbanda junto com a linha espírita. Ele é um pouco misturado comigo, assim, ele é todo sincretista. Então, no umbanda e candomblé trabalha muito com mais força os elementos da terra, o fogo, a terra, e a água e o ar, e elementos até então que não são trabalhados no espiritismo, mas são, às vezes, mudança de nomes, como, por exemplo, os elementais, que são energias. Então, como é que encara isso? A questão de Janaína, Iemanjá, que são ditos seres não reencarnantes. Aí tem a questão dos orixás também, por causa de uma questão também politeísta, de muitos deuses, que é diferente do espiritismo, que é o monoteísmo, Deus, Jesus, mas com todo respeito às demais, não se trata de mais evoluído, menos evoluído, porque mata galinha, não tem nada a ver isso. A gente tem que aprender a respeitar. Exatamente. Tanto é que isso aí já é coisa tombada. Exatamente. Não é uma questão de agressão animal, é uma questão cultural que a gente tem que trabalhar. Da mesma forma, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter no risco de julgar o judaísmo, o islamismo e achar que todos eles são terroristas. Longe disso. Claro. Até porque, Fernando, para não me alongar demais, toda religião e toda doutrina existe um lado radical, existe um lado extremista. Existe. Tem no catolicismo, tem no budismo. No budismo tem radicais. Tem. No cristianismo tem radicais. Então, o espiritismo, porque quem faz o radical não é a religião nem a doutrina, é o homem. É o homem, com certeza. Inclusive... Eu acho que dentro de uma live acho que eu respondi um pouquinho assim, conversa de entrada. Inclusive, tem duas frases que eu gosto muito, né? Uma delas é aquela que diz que Deus não criou nenhuma religião, foram os homens que criaram. Então as religiões têm as suas imperfeições também, porque tudo que o homem cria não é perfeito. Perfeito é o Pai. E outra frase que eu gosto muito também, que essa para mim eu acho que é fantástica, é assim: toda religião é positiva, toda religião é maravilhosa, desde que ela faça com que você se torne uma pessoa melhor. Claro. Independentemente da crença, da fé, da origem, se esta religião faz você um ser humano melhor, essa religião é maravilhosa. É a melhor de todas do mundo. É aquela que te faz um ser humano melhor. Ponto final. Eu posso até, vou tomar liberdade aqui até de citar minha irmã Zade, que está assistindo, e ela sabe que lá em casa, quando eu levei a prática do Evangelho do Lar lá em casa, minha mãe também está aí, ela é testemunha, eu deixei bem aberto lá em casa, cada um traz o que quiser. Minha mãe foi com a Bíblia, o texto, Zade trouxe o budismo, e eu levei Kardec, né? E a gente fez a evangélica, uma prática de comunhão, de oração e vibração positiva,
E passado algum tempo, minha mãe disse, não, o bode de Kardec aí que tá bom, que eu tô gostando dele, né? Minha mãe tá aí, a testemunha. E Zade hoje, e tem essa questão do rótulo também. Zade tá aí, ela frequenta Centro Espírita toda semana, mas faz as meditações dela, yoga, pilates, ou seja, tudo em prol do bem dela e da energia do todo. Então, quem ganha com isso é ela, em primeiro lugar, quem tá no entorno dela, as boas vibrações. Respeito acima de tudo. Enquanto você estava falando antes, eu estava mostrando alguns livros aqui, né, que são um milionésimo, né, de mostras aqui, porque isso é uma das provas de que a doutrina espírita, ela é, acima de tudo, uma doutrina de estudo, de pesquisa. Eu não sei se existe uma outra doutrina, para não falar a palavra religião, eu não sei se existe alguma outra doutrina que tenha uma bibliografia tão grande, que tenha tantas possibilidades de estudos e de pesquisas, e não é, amigo? Concordo com você. Inclusive, enquanto você estava falando aí, me veio na cabeça uma religião, uma doutrina, um estudo de pensamento, um pouco de tudo, me corrijam aí se eu estiver errado, que é a maçonaria. A maçonaria também, que é tão antiga, ela tem muitas coisas que convergem com o pensamento espírita em relação ao respeito ao próximo. Tem aquela questão do segredo, né? Um abraço ao meu tio Almiro aí, que é maçom. E como o próprio espiritismo também é objeto, às vezes, de muita discriminação, muita desconhecimento mesmo. Mas, assim, desconhecimento está aí para ser quebrado. Pois é. A gente está sempre aprendendo, né? E eu já estou percebendo, eu peço licença a falar isso, mas já estou percebendo uma presença muito grande aqui. E aí com você também, eu percebo que irmãozinhos de luz estão aí do seu lado. Eu me sinto bem. Então, falando um pouco agora do meu lado, né? Eu, contando um pouquinho da minha trajetória, eu sempre tive reações, sempre tive observações, mas quando a gente é garoto, a gente é jovem, a gente tem outros objetivos na vida, e a minha família nunca foi assim exemplo de religiosidade, nunca foi. Tudo bem, aquela família que se dizia oficialmente católica, né? Mas nunca fomos de frequentar igreja, catecismo, nada disso, nunca fomos. Tanto que eu fui batizado há quase 9 ou 10 anos de idade, né? Foi bem demorada a história. Até hoje, nunca fiz primeira comunhão, né? Então, aí, aquela história das perdas, né? Nos anos 90, eu morando em São Paulo, eu tive uma perda muito grande, né? Fiquei viúvo. E a partir daí, por uma trombada no meio do caminho, que literalmente foi uma trombada, eu trombei com uma pessoa na rua, de bater assim, um de frente do outro, mas trombar mesmo, um dia de chuva. E aí comecei a ser apresentado por essa pessoa ao espiritismo, né? Até a porteira do prédio que eu trabalhava lá no centro de São Paulo, na Rua Marconi, ela era espírita, eu não sabia, nem sabia o que era isso, ela me vendo, trísticos e tal, me presenteou com um livro, que eu já te comentei isso, foi o meu pontapé inicial na doutrina. Ela me presenteou com o livro Violetas na Janela, aquele romance de Patrícia, né? Do espírito Patrícia, que é lindo. Eu confesso para você, eu, mesmo sem tempo disponível, eu li aquele livro em 3 dias, nos tempinhos que eu tinha. E aí eu vi que tinha uma sequência, né? Depois tenho Vivendo no Mundo dos Espíritos, depois vem A Casa do Escritor e, por último, O Voo da Gaivota. São 4 livros que são sequência. Assim que eu terminei de ler o Violetas na Janela, eu comprei, isso foi em 97, eu comprei os outros e peguei esse primeiro e mandei pelos correios para minha mãe, né? Que minha mãe era uma pessoa que eu sentia que tinha uma sensibilidade, coisa e tal. Já meu pai sempre foi um homem muito duro, militar, aquela coisa toda, né? Só que meu pai já estava tratando de um câncer que já estava bastante avançado.
Minha mãe, sem tempo, porque era ela quem cuidava dele, colocou o livro na cabeceira, meu pai viu, pegou, começou a ler, devorou o livro. No dia seguinte falou para minha mãe, Nair, liga para Zene. Zene é uma prima nossa que frequenta a Cobem, ó. Zene frequenta a Cobem, para quem não sabe, a Cobem é a Casa de Oração de Zene Menezes, é uma casa espírita kardecista que fica aqui em Brotas, na rua Bezerra de Menezes, né? Aqui perto do Acupe, inclusive, do outro lado. Então, meu pai pediu para minha mãe, liga para a Zene e pede para ela levar a gente lá nesse centro espírita que ela frequenta. Meu querido, até enquanto meu pai tinha condição de andar, ele frequentava. Minha mãe, até enquanto ela podia andar também, minha mãe frequentou. Eu me lembro que minha mãe, já com Alzheimer, a gente ia toda semana juntos lá para Cobem. E minha mãe, depois que meu pai se encarnou, minha mãe passou a trabalhar como voluntária na Cobem. Olha que mudança! Ela ia uma vez na semana contar histórias para as crianças da creche e depois tinha outro dia que ela ia ajudar os velhinhos do asilo também. Pois é. Então, inclusive no dia no velório de meu pai, foi um grupo de pessoas da Cobem lá no velório, fizeram oração, e quando ele estava hospitalizado também, eles foram, e com minha mãe também eles tiveram visitando, né? Porque eles têm aquele grupo de atendimento, né? Aquele grupo de oração. E a partir daí, por essa pessoa, a tal pessoa que eu trombei no meio da rua, me levou até o Centro Espírita Perseverança, lá em São Paulo, que é considerado o maior centro espírita do Brasil. Vocês não têm ideia do que é aquilo. É uma rua inteira. Numa manhã de domingo, chega a passar mais de 5 mil pessoas por lá. Para assistir palestra, para fazer curso, para passe, para tudo. É uma cidade aquilo lá. E aí eu comecei a fazer curso de doutrinação, assistir as palestras, comecei a fazer uns tratamentos. Foi lá que eu vivenciei pela primeira vez uma cirurgia espiritual, que foi ali que eu comecei a ter a certeza de que eu era médium vidente. Porque era uma sala enorme, a única coisa que tinha na sala, 4 macas, 4 mesas, camas hospitalares altas, brancas, toda branca, um salão todo branco, vazio, só tinha essas mesas. Aí entramos 4 pacientes, cada um com 3 médiums do lado. Nos deitamos, nos cobriram com lençol branco, e aí começaram aquele trabalho. Nisso, eu fechei os olhos, daqui a pouco, quando eu abro meus olhos, eu me vi numa enfermaria, num leito de um hospital. Via tudo que estava em volta de mim, aqueles equipamentos, aquela aparelhagem toda de hospital. Via os 3 médiuns que estavam ali, mas eu via muito mais, inclusive pululando assim, flutuando sobre mim. E eu vi eles me abrindo. Eles estavam me abrindo, eles estavam fazendo uma cirurgia verdadeira em mim. Eu fiquei extasiado com aquilo. Tanto que quando terminou aquilo tudo, eu me recuperei. Eu estava de novo naquele quarto onde só tinha as macas e nada mais, né? E a partir daí, meu amigo, cursos com desenvolvimento da mediunidade, com todo o trabalho de doutrinação, essa coisa toda, a coisa foi aflorando. E hoje, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante, eu tenho podido ajudar os nossos irmãos a virem em nosso auxílio e virem ajudar tantas pessoas que precisam, né? Tantas pessoas que precisam de uma ajuda, de uma energização, de um passe, de um tratamento, né? De uma desobsessão, não é? E aí eu venho trabalhando com isso há bastante tempo. Então, já é uma coisa muito mais ampla, porque eu já saí desse espectro da doutrina espírita e hoje eu trabalho com diversas ligas, né, de irmãos das mais diversas origens, porém uma coisa é comum a todos. Todos, quando vêm, eles trabalham cura.
Não é à toa que eu estou aqui. Não é à toa que eles me levaram para o caminho das terapias holísticas, né? Porque eu jamais digo que eu me tornei um terapeuta holístico. Eu fui tornado um terapeuta holístico. Me trouxeram para as terapias holísticas. E eu tenho certeza que foi trabalho deles, né? Para que eu fosse um instrumento de melhor aproveitamento por parte deles. Então aqui a gente trabalha eu recebo aqui o auxílio de mestre oriental, orixás vem aqui, preto velho, índio. Meu amigo, não podemos dizer não à espiritualidade. Quem sou eu para dizer não à espiritualidade? Principalmente quando é do bem, né? Quando é da boa, né? Porque os irmãozinhos da Baixa Astral a gente quer longe, mas quando é coisa boa a gente tem que abrir as portas mesmo. Porque nossas raízes... Isso. Se eu me predispus a assumir essa responsabilidade, a assumir essa missão, eu acho que a gente tem que se entregar de corpo e espírito, não é de corpo e alma, não, de corpo e espírito. Né? A gente tem que estar pronto para isso. Porque não foi muito bom esse relato, esse testemunho seu, porque assim, isso mostra que independente da linha que a gente segue, por exemplo, eu sigo o espiritismo. Isso. Mas eu tenho um total respeito e convivência diário com quem diz assim, você é de Oxóssi, é de São Jorge, aquela coisa. Eu tenho um Ganesha aqui, eu adoro pirâmide do Egito, cristal. Eu sou um pouco... Então assim, gosto da cruz, da Tríplice Santíssima Trindade. E esse testemunho seu aí mostra, assim, a prova de que como você, até para os leigos, eu estou acostumado com o termo, médium, todo mundo é médium, todo mundo é meio, mas a sua mediunidade ostensiva, isso, ela já é sabida, talvez não por você, quando estava aflorando, mas por quem lhe guia já sabia. A missão de Fernando já sabia disso. Isso. A questão de ectoplasma, que não dá para caber nessa live aqui, isso, de energia que aflora, né? Então, todo esse a gente é orientado, guiado e canalizado para esses ambientes para nos preparar, como você usou o termo da outra vez, nos desenvolver mediunicamente, que o desenvolvimento inclui a educação. Isso. Aí entra um pouquinho, eu vou começar a falar da prática aqui. Por que no candomblé, Carlinho aí perguntou, às vezes é muito comum e a pessoa se assusta, porque no candomblé, na Umbanda é muito comum, lá eles chamam de cavalo, o médium, por que a pessoa se joga no chão e não se machuca, por aquilo que pareça? Porque às vezes bebe álcool e não tem um vapor alcoólico quando sai, por causa da volatilidade do espírito. São mistérios que não cabem falar aqui no live. Mas assim, Fernando, só para puxar o fio da meada aí do seu testemunho, falar um pouquinho das práticas do lado do espiritismo, até para a gente fazer esse tricô, né? Eu gostaria de introduzir aqui algumas coisas que não são práticas, vou começar pelas não práticas do espiritismo, e está dividido entre aquelas que agregam em alguns momentos, mas não são da linha da espinha dorsal. E tem outras que não são práticas e não agregam. Aí eu trouxe aqui, só vou lançar os temas aqui. Práticas essencialmente espíritas, daqui a pouco eu vou listar todas. Mas eu peguei aqui com base na Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, a FEMT, que até fazer uma vibração pelos irmãos lá que estão no Covid bem alto, diminuir aí essa intensidade. São práticas constantes, passe, reuniões mediúnicas, atendimento fraterno, a evangelização espírita infanto-juvenil. Daqui a pouco eu vou trazer essa lista aqui. Mas eu quero citar um pouquinho práticas não espíritas que têm interface com o espiritismo, quando o pessoal fala de organização, planejamento, o trabalho com o outro, a autoobservação, aquele fino psicológico, aquela questão da linha terapêutica, que não está inserida no espiritismo, sim, pela psicologia junguiana mais precisa, mas o centro espírita, quando ele quer se estruturar, ele precisa ter planejamento, organização, tem que ter uma gestão mesmo, a palavra é essa, pagar contas. Então é bom que entre voluntários aí que diga da área jurídica, contabilidade, cada um pode fazer um pouquinho e contribuir. Exato. Isso faz prática não kardeciana, da essência, mas agrega ao centro. Então, elas não devem ser utilizadas como práticas ditas kardecistas, mas elas fazem parte do que você falou no início aí, da casa espírita. A casa espírita precisa de doação, porque ela precisa sobreviver, ela não visa lucro. É uma filantropia. Ela dá em troca, mas ela precisa se manter. Ela tem IPTU, tem contas a pagar. E muitas vezes os dirigentes têm que tirar do bolso. Isso não é nenhum karma nem dharma dele.
a questão da nota fiscal, tudo, gente, muitas vezes eu sou muito crítico em relação a isso. Porque tá falando sempre nisso, tá, porque às vezes bate o desespero mesmo. E eu conheço centros que foram despejados porque não tinha mais como pagar aluguel. Então a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Outra coisa particular do espiritismo: não há culto à imagem, não há culto a dogmas, nem a adoração, como é feito na Igreja Católica. Aí vai uma nota pessoal minha de rodapé. É uma observação de Trajano. Então, assim, acho que com o centro do centro espírita, a imagem, se tiver alguma que prevalecer, aí eu vou ser um pouco agora de Vanderlei Oliveira. Eu vou dar um tapa de pelica na cara de quem quiser botar a carapuça. A imagem do centro espírita lá dentro tem que ser sempre de Deus, de Jesus. Jesus só. Eu às vezes eu costumo ver, com todo respeito, os guias espirituais. Eu acho que eles se sentem incomodados quando a imagem deles é gigante e a de Jesus pequenininho. Se você quiser cultuar alguma imagem, bote a de Jesus. E bote a dos outros. Chico Xavier mesmo, às vezes eu vendo a imagem de Chico, de Divaldo, bem pequenininha, tal, mais Chico. Mas, gente, Jesus está acima de tudo, claro, né? E Deus acima do universo, né? Então, assim, acho que pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas é só uma questão de detalhe, não julgando, nem analisando, é apenas uma observação. Vamos deixar a imagem de Jesus entrar nos nossos corações maior que qualquer outro. Porque o trabalhador da última hora, ele trabalha em silêncio. Ele não fica esperando o retorno. Algumas práticas não espíritas, eu estou fazendo uma pesca aqui do lado também, com o espiritismo, mas que não são aplicáveis ao movimento, mas que são de outras linhas, mas com todo respeito. Não são adequadas ao movimento, alinhada com o espiritismo, porque não ajuda a comprovação da imortalidade. Por exemplo, regressão. É comum perguntar muito a Trajano: Trajano, onde é que eu faço uma TVP? Uma terapia de vidas passadas. Gente, centro espírita não é lugar disso. Não é. Daqui a pouco eu vou listar por quê. Não vou listar por quê. E esse centro espírita aqui, a Federação Mato Grossense, ele orienta. Você quer fazer uma TVP? Você procura um terapeuta experiente, seguindo a linha de Brian Weiss, que foi o pai da TVP, assim, digamos, muitas vidas, muitos mestres, que faz essa regressão para casos que justifiquem a necessidade, porque você pode encontrar coisas que você não vai gostar e não está preparado. Às vezes, até na mediúnica, a Fernanda sabe disso, tem imagens que a gente pensa, foi uma rainha linda, um rei lindo. Não, você muitas vezes pode se ver com uma regressão guilhotinado, fuzilado, porque hoje é seu filho e seu pai. Então, você pode voltar de uma regressão pior do que foi. Então, tem todo esse cuidado psicológico nos tratamentos. Então, isso não é coisa de ser espírita, é coisa de uma terapeuta experiente, não novato, pelo amor de Deus, nem estagiário. Tem que ser alguém que conduza através da técnica da hipnose com responsabilidade. Porque tem gente que faz assim. Eu já cheguei num ambiente de empresa, Fernando, a pessoa chega assim, Trajano, você não trabalha com passe? Estou com uma dor de cabeça, como se eu fosse Tilenol. Me dá um passe aqui para melhorar. Eu falei, me desculpe, mas aqui não é um ambiente preparado, né? Tem que ser no centro. Não. Se fosse para lembranças vezes passadas, não teríamos esquecido tudo antes de reencarnar. Exatamente, é o véu do esquecimento. Então, nossa vida, somos seres em débitos. Tem muita coisa aí que a gente não queria ver e que, pela lei do retorno, do amor e o perdão, vem como nosso filho, nosso irmão. E muitas vezes você vê um irmão espiritual aí que não é consanguíneo, como o Fernando aí, que é meu amigo irmão espiritual, que, assim, a lei da afinidade. Entendeu? Continue. Você sabe que acontece muito comigo, porque assim, eu, na maioria das vezes, ainda sou médium consciente. Então, quando eu estou incorporado, né, quando eu estou trabalhando com uma determinada entidade, que ele vem falar, é muito comum algumas pessoas perguntarem, né? Pedir assim, pergunta para ele aí se eu posso fazer tal coisa, pergunta para ele o que é que vai acontecer na minha vida. Gente, entidades, os nossos irmãos espíritos que vêm aqui nos ajudar, eles não vêm aqui prever futuro, isso não é função deles. Como o Lise falou agora, se era para a gente saber o futuro, a gente não teria esse esquecimento programado no momento da reencarnação, né? Então, o espírito não está... E outra coisa, uma das principais características que nós recebemos... Obrigado, Marco Antônio, você é meu irmãozão, te amo, cara, você é meu irmãozão querido.
Com certeza. Então, uma das dádivas que nós recebemos quando encarnamos é o livre-arbítrio. Então, enquanto nós estamos encarnados, nós temos o poder absoluto sobre nossas vidas. O que o nosso anjo da guarda, o que os nossos mentores espirituais eles podem fazer é interceder em determinadas situações para evitar que a gente se desvie do caminho. Às vezes eles até mostram quais são os caminhos que nós temos. Agora, quem escolhe somos nós. É uma coisa que eu explico, inclusive, para as pessoas, que os próprios anjos da guarda pedem para falar. Eles têm um limite, e esse limite que o anjo da guarda tem para nos ajudar é justamente o nosso livre-arbítrio. Eles não podem simplesmente nos fazer de marionetes e ficar fazendo tudo sozinhos. Eles vão até um determinado limite de proteção. A partir daí, você tem que conversar diariamente com o seu anjo da guarda, você tem que fazer uma oração ao Pai em benefício do nosso anjo da guarda. Ele fica feliz quando a gente faz isso, quando a gente lembra dele. Peça ao seu anjo da guarda. Nos inspira, né? Autorize seu anjo da guarda a lhe ajudar. E não simplesmente espere que ele faça tudo. É bem por aí. Tem um fato que ocorreu comigo, que foi uma amostra também dessa questão da espiritualidade. Tem um índio, né, que Liz e Marco Antônio, o pessoal conhece, ele trabalha aqui, ele está sempre aqui do lado, ele é um pajé, ele é curandeiro, ele trabalha com folhas, com ervas. E a primeira pessoa que viu esse índio, que a primeira pessoa que conversou com ele, foi minha amiga Miriam, que infelizmente não está aqui hoje. Miriam conversou com ele, Miriam sempre que vem aqui vê, conversa com ele e tudo mais. Uma vez eu estava na praia do Porto da Barra, num sábado, aquele inferno de gente, estava com 2 ex-colegas da Varig, sentado lá aquele mar de gente, mas era gente que era um horror. De repente, eu avisto, eu estava cá perto do paredão, no fundo. Ia passando um rapaz lá na beira da água, no meio daquele gente todo, ele usando um cocar indígena, e ele com uma placa grande, assim, uma coisa, com produtos de artesanais, ele estava vendendo. De repente, esse rapaz, eu estava debaixo de uma sombrinha, eu estava protegido ali. Esse rapaz, de longe, ele para, olho no olho, ele vem serpenteando, atravessa no meio de todo mundo, chegou na minha frente, olhou para mim e falou: pediram para entregar isso para você. E ele tirou um ornamento de cabeça, que é um penacho. Está até ali, deixa eu pegar para vocês verem. Eu sei que não é muito legal sair da frente da câmera. Ele me trouxe isto. Aí eu perguntei para ele, quem foi? Ele falou, o índio que está aqui do meu lado. E quando eu vi, era o índio, estava lá. Ele estava no início de processo. E esse rapaz, ele começou a contar a vida dele para mim. Ele é índio tupinambá verdadeiro, de uma tribo que moram aqui em Salvador, ele e a família dele, e eles vivem, se não me engano, na época, numa pequena comunidadezinha, ali no passeio público, atrás do Palácio da Aclamação, que o governo do estado permitiu que eles fizessem ali uma cabana, alguma coisa assim. Eles moravam ali eles produziam os artesanatos e vendiam para viver. Pois eu tenho isso aqui até hoje. Está aqui comigo. Muito legal. Acredite se quiser, meu amigo. Né? Eu acredito. Pois é. Então, os nossos irmãos estão conosco o tempo inteiro, estão do nosso lado, nos ajudando. Claro que tem aqueles irmãozinhos que estão precisando de luz, que vêm procurar confusão, que vêm fazer molequeira. Gostei, Grace. Das luzes, das lâmpadas aí. É muita luz, muita luz mesmo.
Então, tem aqueles irmãozinhos que vêm em busca de luz, coisa e tal, que vêm fazer confusão, pererê, papapá, papapá, mas que são também irmãos espirituais e que merecem a nossa atenção e a nossa ajuda. Muitas vezes, quando esses irmãos vêm procurar confusão com a gente, uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Naquela época, quando eu estava morando em São Paulo, quando apareceu aquele maníaco do parque, lembra? Aquele rapaz que estuprava mulheres e levava para o parque, matava, coisa e tal. Eu me lembro que eu assisti uns 2 psicanalistas muito famosos na época falando, dizendo o seguinte, que todo serial killer, todo psicopata, ele deixa rastros, porque o cara deixou rastros. Esses rastros deixados é como se fossem sinais de pedido de socorro. Por favor, me encontrem e me ajudem, eu preciso de ajuda. Esses irmãozinhos que vêm fazer essas confusões todas, eu acredito que seja a mesma coisa. Eles vêm criar confusão, eles vêm procurar confusão, justamente para que nós tenhamos a oportunidade de identificá-los e de doutriná-los e de ajudá-los e trazê-los para a luz. Conclua, porque eu estou preocupado com o tempo. Como é que está aí seu relógio aí? Tá quanto? Temos ainda 15 minutos. Isso mesmo, Marco. Pronto. Uma coisa muito importante aí. O mesmo espírito, ele pode se apresentar para você ou para mim de formas diferentes, de acordo com a crença de cada um, né? Precisamos entender que esses guias também viveram diversas vidas em diversos momentos. Exatamente, Marco. Perfeita a sua participação, Marco. Parabéns, muito obrigado. Então, por exemplo, se eu creio em caboclos, em índios, ele aparece para mim como caboclo, que geralmente os espíritos se apresentam na forma da sua última encarnação. Mas, por exemplo, você precisa de ajuda, ele pode lhe ajudar. E você é uma pessoa que não crê em caboclo, em índio, nada disso. De repente ele vai se apresentar para você como um padre, como um letrado, ou como uma outra encarnação dele, para que você acredite nele. Né? Isso tem tudo a ver com o nosso pretérito, que são muitas encarnações, por onde a gente já passou nesse planeta. Nossa, eu mesmo já falaram para mim muitas vezes assim, de raiz hindu, raiz até de padre, já disseram que eu fui. Uma vez minha mãe que está assistindo aí disse, padre, tu? Eu falei, não, minha mãe, não é com essa cara de hoje aqui não, é do passado. Então, assim, isso forma, aí já saindo para psicologia, é a nossa psicologia, a nossa psique, o nosso arquétipo, nossa mind, nossa mente é formada pelo perispírito, que aí, para quem não está familiarizado, é a tríplice, é a carne que a gente conhece, que a gente vê, o perispírito, casca, e o espírito que não tem forma própria, é a luz. Então, assim, Fernando, perdoe aí se eu cortei você, mas só para... É porque eu estou preocupado com o tempo, eu só quero jogar aqui uma sementinha para germinar aí no coração de quem está assistindo, que, como a gente falou de outras oportunidades, nenhum tipo de prática é um termo aqui que a gente está usando de terapêutica, entenda-se, não é aquela prática aleatória, não. É prática aqui que a gente fala com técnica, com orientação, inclusive psicológica, mas como o Fernando bem disse em outras lives, ela não desfaz o uso de outras paralelas, tipo assim, a própria terapia holística, se você precisa de um médico, se você precisa de uma orientação psicológica ou psiquiátrica. O espiritismo, no caso eu posso falar, ele veio para somar. E assim, só para fazer uma lista aqui, Fernando, rapidinho, para dar uma pimentada nesse acarajé, dentro da concepção das práticas espiritualistas, trazendo aqui para o espiritismo, para quem não está familiarizado, o espiritismo tem uma listinha que fazem parte da essência mínima do esqueleto dele. Quando você entra no centro espírita lá e procura ajuda, você tem o atendimento fraterno. Isso. São pessoas capacitadas e qualificadas para orientar. Muitas vezes tem psicólogos no meio voluntários. Ou, se não for, pessoas orientadas. O centro espírita costuma orientar as pessoas em casa com técnica, tempo razoável, objetividade, o evangelho do lar. Que não é exclusivo do espiritismo. É uma prática de comunhão em torno de algo bom. Agora, tem que nem uma live, um tempo de meia hora, bota uma musiquinha de fundo, mas não há espaço na prática espírita, mas aí respeito quem quer,
quiser botar um incenso, botar uma coisa, mas não é espírita, mas nada Abrindo é contra, botar música de fundo. sobre isso, quem quiser mais informações sobre o Evangelho no Lar, quem tiver interesse em começar a fazer e não sabe como, pode mandar e depois entrar em contato ou comigo ou com o Trajano. Os meus amigos que ainda não adicionaram o Trajano, esse perfil dele é irmãos. Monge Luz. Irmãos.d.luz. Tá bom? Adicione o Trajano. Só não precisa do ponto no final. É só luz, o ponto é só antes do luz. Não tem não, são 2 pontos. Irmãos.d.luz. Então, pode perguntar para mim, pedir orientação para mim, que eu tenho prática nisso. Aliás, é uma das práticas que eu faço sempre, é o Evangelho no Lar. Aquela prática da oração também, aquela prática de agradecer. Comece a fazer isso, agradeça todos os dias, agradeça por tudo. Eu agradeço da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu agradeço pelo meu sono, eu agradeço pela minha cama, eu agradeço pelo meu teto, eu agradeço por abrir os olhos, eu agradeço pelo meu banho, eu agradeço pela minha comida. Eu estou lavando a louça, eu estou feliz cantando, porque se eu estou lavando a louça é porque eu tive comida para comer. Está entendendo? Eu agradeço tudo, até quando eu dou uma topada, até quando alguma coisa, sabe, que você está na rua, esperando o ônibus, está atrasado, o ônibus passa direto, não para, não xingue, não fique com ódio, não. Pense que isso pode ter sido um livramento, pode ter sido seu anjo da guarda, lhe protegendo de alguma coisa, e eu digo isso por experiência própria, porque já aconteceu comigo 2 vezes de eu perder ônibus e lá adiante encontrar o ônibus batido e acidentado. Então, comece a ver melhor, a ver mais as coisas pelo lado mais positivo, né? E aí, continuando. Exatamente. Aí, atendimento fraterno. Não, só para fechar essa listinha. Aí vem só para fechar essa listinha básica aqui. Aí eu queria passar aqui, o que não está na ordem necessariamente, mas lá dentro do Centro Espírita também, ao passe, a fluidoterapia, o que é passe magnético, tudo isso a gente tem um estudo, tem uma técnica. Dentro da prática espírita tem muita responsabilidade, muita ética também. Isso. Então, quando a gente fala assim, a ciência que me apaixonou, que me aproximou, essa questão da cromoterapia, de entender essa relação quântica que tem com o comprimento de onda, que eu sou apaixonado por ótica. E eu comecei a ler o Pentateuco de Kardec, e eu disse, poxa, esses caras não estão voando, não estão viajando na maionese. Eles estão fazendo todo um sentido aqui, falar de fluidoterapia, técnicas que podem variar às vezes de um centro para o outro, mas dentro de Jacob Mello, que é uma referência de O Passe, Mãos de Luz também, de uma doutora que eu esqueci o nome, as palestras, que enquanto está fazendo palestras chamadas de doutrinárias, tem todo um trabalho sendo feito em paralelo, gente produzindo comida, gente vendendo na lanchonete, está tendo o atendimento fraterno. Então, são atividades que se convergem. A própria sessão mediúnica aqui, Fernando, vou abrir um parênteses aqui, que dentro do espiritismo, a sessão mediúnica muitas vezes varia de um centro para o outro. Os chamados kardecianos, isso é coisa do ser humano, e que aí é um lado que eu sou a favor, porta fechada. Porque a mediunidade, para proteger o médium e os fenômenos, tem muita gente que se impressiona, fica preocupada. Então, os centros mais cuidadosos, não estou dizendo que os outros não são, respeito quem toalha branca, vem na frente de todo mundo, mas a mediunidade é uma coisa que tem que ser feita com técnica, com discrição, com parcimônia. E aí tem aquela confusão que a mídia faz, até em programas de humor, eu já vi isso aí, banalizando, centro espírita, não sei o quê, chega lá, era um bando de candomblé, o pessoal mistura, isso machuca um pouquinho para quem trabalha sério. Mônica, minha irmã outra tá aí. coisa importante, já vi. Evangelização infanto-juvenil. Também preparar esses jovens de amanhã a valorizar a base, que é o Evangelho do Lar, o Cristo, o Jesus dentro de nós, a centelha divina, o cosmo universal, o fluido, entender essa essência para gerar gentileza, que falta hoje em dia. Licença, por favor, desculpe. Então, a evangelização não é para tornar você espírita, é uma guia espírita para você ser cidadão de bem. Meu filho eu já ajudei em outros. Então, muita gente pergunta, é para virar espírita? Não, é para ajudar a ter que os jovens faltam muito hoje, que é valorizar o outro, respeitar o outro, desculpe, licença, por favor. Né? Então, dentro de uma linha de Jesus. Agora, quem é ateu pode fazer evangelização? Pode, mas vai achar estranho. Mas a gente vai
como fosse um índio, catequizar Isso. que Jesus é o governador da Terra, mas que Kardec não é o suprassumo, é Jesus, é Deus. Então a gente trabalha nessa linha. Kardec ainda dentro aqui para ficou. Kardec ele trouxe na linha de Pestalozzi, ele trouxe a codificação na linha de Pestalozzi, que foi o guru dele, digamos assim, na linha didática, pedagógica, para entender as mensagens. E, claro, o Espiritismo não se resume, Fernando, só a questão de fenômeno mediúnico. Exato. Principalmente caridade. É sopão, é visitar hospital, é visitar creche, é trabalhar ajudando, conversando, fazendo oração. Muita gente não sabe, mas para fazer um sopão, visitar um hospital, principalmente médio ostensivo, tem todo um preparo, porque aquele médium mata-borrão, como a gente chama, esponja, como você acabou de dizer aí, ele pode ser atacado pelos irmãozinhos para dizer, tá fazendo o que aí, falso, hipócrita, mudou de cara, veste nova, mas você é aquele, viu? Então, tem todo um preparo energético e de agradecimento. Então, tem todo um contexto que não é só chegar lá e entregar a sopa. O médium, muitas vezes, ou quem vai entregar, ser humano, Fernando, é atacado pelo ego, pela vaidade, se infla, como se fosse uma coisa, né? Então, cuidado com a mediunidade. E, claro, para encerrar aqui essa lista, menos de 4 minutos. Os básicos, os cursos de aprofundamento, o desenvolvimento mediúnico específico, o curso de passe para quem quiser, certo? Os workshops, seminários, tudo isso está dentro das práticas espíritas. Estou colocando aqui a música que eu mais gosto, que foi a mesma música que eu coloquei no início. Passar essa mensagem até para quebrar alguns paradigmas que as pessoas confundem muito, entendeu? Isso. Vamos aproveitar esses últimos minutos para a gente fazer dar uma acalmada, a gente fazer uma equilibrada. Desculpa aí se eu corri um pouco, mas eu tinha que puxar essa lista, porque como a prática espírita está dentro da espiritualista, tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas sobre o que faz o centro dentro e fora dele. Com certeza. Meu amigo, tá muito bonito tudo aqui, muitos irmãos em volta da gente, desencarnados também. O que você acha da gente encerrar com uma oração? Perfeito, nada melhor. Aquela oração que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que pode nos acompanhar. Não? Então vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe-nos cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Essa é a maior de todas as orações, é a oração que mais nos conecta ao superior, que mais nos conecta é a oração que mais nos conecta diretamente ao Pai, né? E agora, a oração realmente é aquela que vem do coração, é aquela que... mas eu vou rezar como eu não sei orar. Sabe, sim. Fecha os olhos, mentaliza Deus, mentaliza o Pai e bate um papo com Ele. Orar é isso. Não precisa de uma oração decorada, não precisa de nada disso. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Foi maravilhoso. Trajano, teremos outros, viu, Trajano? Esse é assunto para mais de metro, viu? É assunto para mais de metro. Vamos encontrar. Se despeça que já está nos últimos segundos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Provocação de quero mais. Gostinho de quero mais, viu? Daqui a pouco... Fica com Deus, Fernando. Obrigado. Daqui a pouco a gravação estará disponível no IGTV aqui do meu canal e estará disponível no meu YouTube também, Fernando Bichara. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês são maravilhosos, viu? Sem vocês aqui, nada acontece. É importante que vocês estejam. Esse bate-papo a gente faz para vocês, né? Para todos nós, na verdade, né? E que os nossos irmãos, nossos amigos espirituais estejam todos próximos, estejam na casa de todos vocês. Obrigado. Protegendo, equilibrando, mantendo todas as energias em equilíbrio. Boa noite. 27, 26 segundos restantes.
Gente, boa noite. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Fernando. Valeu. Fica com Deus, viu? Obrigadão.